Graça e paz, irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças em oração, agradecendo a Deus pela bondade dele. Paizinho, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça e porque nos trazes aqui nesta casa de oração para agradecer o Senhor pela bondade do Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é o nosso bom pastor, que nos protege, que nos sustenta em meio aos perigos e tentações, e também com o teu Espírito, coloca na nossa boca palavras que glorificam o teu nome. Nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, o coração da tua igreja, com todo o cuidado que está diante de nós na semana que estamos iniciando. Pacifica o nosso coração, Pai. Traz-nos a presença do Senhor de maneira plena, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e também para que nós possamos dedicar ao Senhor esse tempo na nossa vida comunitária. Assim nós oramos agradecidos. Amém, amém. Amados, vamos louvar o Senhor com o hino 151. Amém. Podeis assentar, amados. Que precioso é esta poesia de saber que nós estamos numa jornada de fé, certos do cuidado do bom pastor, aquele que vai comigo, que vai com você, que cuida do rebanho com uma maneira especial e preciosa. E ainda nos dá essa segurança de não temer os perigos, porque ele está no controle, o seu bordão nos sustém. E também, mais precioso ainda, essa imagem, essa metáfora que traz, de que o bom pastor é aquele que faz a provisão para nutrir o seu rebanho. E ele faz isso de muitas formas, e nós louvamos a Deus porque ele cuida dos seus filhos, e também sara as nossas feridas. É o pastor que vem e que nos busca em vários momentos da nossa vida, e com seu óleo, com seu bálsamo curador, ele vem e sara as nossas feridas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Amém? Nós vamos ter um momento breve de contrição com o nosso irmão o presbítero Fernando. Graça e paz, igreja. Continuando o nosso momento de confissão de pecados. Hoje é a última parte dos 16 motivos pelos quais a fornalha será mais ardente para os pecadores contumazes. O 14º motivo diz que aqueles que perverteram outras pessoas por meio dos seus escritos corruptos. Eles escrevem livros cheios de erro, e outros sugaram o veneno desses livros e foram condenados. Alguns têm publicado para o mundo que a virtude moral não difere da graça, e assim fizeram pessoas descansarem em suas moralidades e jamais desejarem o novo nascimento em Cristo Jesus. Infelizmente, um homem pode manter o decoro moral e ainda pode haver algum pecado reinando no seu coração. E a Bíblia nos dá um exemplo. O fariseu poderia dizer, não sou adúltero, Lucas 18:11, mas não poderia dizer, não sou orgulhoso. A moralidade pode refrear, mas não pode transformar o coração de ninguém. Os socianos eram um povo que vivia um pouco após o Senhor Jesus ter vindo, na época do apóstolo Paulo, ou um pouco mais. Eles cometeram e publicaram muitos erros condenáveis contra a divindade de Cristo. Eles devem beber mais do cálice da ira. Se os transgressores da lei de Deus forem punidos 7 vezes,
Então aqueles que ensinam os homens a transgredir a lei de Deus serão punidos 70 vezes 7. Apocalipse 19, 20, no seu verso 20, diz: o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O 15º grupo de pessoas são aqueles que fazem de seus corpos, que deveriam ser templos do Espírito Santo, vasos de imundície. Aqueles que ardem em luxúria e não se arrependem. Um dia arderão em chamas mais quentes do que os demais. Quem, por uma taça de prazer, beberia um mar de ira? O 16º e último grupo de pessoas são aqueles que conduzem outros homens para o inferno pelo seu mau exemplo. O patrão bêbado fez o seu empregado se embriagar pelo seu exemplo. O pai que perjura ensinou seu filho a perjurar e o condenou pelo seu exemplo. Não seria algo lamentável se a criança herdasse a doença do seu pai e morresse? E não é frequente, no sentido espiritual, que o pai envenene e infecte o seu filho com o seu exemplo maldito? Sem dúvida, tais monstros maldosos terão uma porção maior dos tormentos infernais. Esses não serão condenados apenas pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados que induziram os outros homens a cometer. Essa foi a razão pela qual o rico desejou que alguns pudessem ir pregar para os seus irmãos, a fim de que não fossem para o inferno. Ele tinha dado aos seus irmãos um mau exemplo e pensou que se eles fossem condenados ao inferno, os seus tormentos aumentariam e ele seria punido pelos pecados deles, bem como pelos seus próprios. Então aqui nós vemos que o autor nos exorta a vigiar, a temer ao Senhor, a honrá-lo, a amá-lo, a adorá-lo e nos desviarmos de toda forma de mal, de toda forma de pecado, para que vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Como de costume, faça agora a sua própria oração de confissão de pecados. Pense na sua vida, o que aconteceu durante essa semana que passou, se você tem que perdoar alguém. E o fato é que nós precisamos da união com Cristo para vivermos livres do pecado e da tentação. E eu gostaria de pedir agora ao nosso irmão Ludiel que fizesse essa oração de perdão de pecados pela igreja, por favor. Sim, Senhor. Giovanni, por favor, a leitura bíblica comunitária. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja? Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos cumes, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pela segunda vez, tornou Jesus a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter dito pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Deu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Dormes firmes, são da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não temos de congregar-nos, como é de costumes de alguns. Antes, façamos admirações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Se lutem os grandes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fim, e o Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Nós teremos agora o nosso momento de oração de intercessão. Nós vamos clamar em favor do Antônio, que é irmão do nosso presbítero José Cândido, que está hospitalizado. Vamos clamar em favor da Duda, a menininha que ainda está internada, para que Deus continue também consolando os pais que estão sofrendo muito pela situação da filha. Vamos clamar pela irmã Isabel, que é amiga da nossa irmã Nadir, que está fazendo também tratamento de câncer. E nós gostaríamos de saber se alguém mais tem algum pedido de oração. Oremos então. Bondoso Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante do teu trono de graça mais uma vez, Senhor. Agora no sentido, ó Pai, de interceder, de clamar por pessoas que carecem, Senhor, do teu cuidado, da tua bênção. O irmão do presbítero José, o senhor Antônio, o senhor sabe que ele está hospitalizado, num estado delicado.
O Senhor conhece as necessidades dele, Senhor, e o Senhor é o Deus que cura, porque o Senhor é o médico dos médicos. Demonstre o teu favor para com ele, Senhor, restaura a saúde dele, capacita os médicos, ó Pai, que estão cuidando dele lá, que possam, Senhor, aplicar a medicação correta, fazer os procedimentos corretos para que ele possa ter a sua saúde restaurada, Senhor. Exerça misericórdia, porque ele é teu filho, ele é teu servo, Senhor. Deus querido, suplicamos também pelo pastor Léo e pela esposa Patrícia, que são os pais da Duda, estão também já, Senhor, se eu não me engano, há 4 meses com a filha hospitalizada. Verdade. E ainda não há perspectiva de melhora, Senhor. Ela permanece em coma, ela permanece ainda em morte cerebral, mas o Senhor pode também restaurar a vida daquela pequena criança, Senhor, realizando um milagre, ó Pai. O Senhor sabe o quanto o pai e a mãe anseiam pela cura da pequena Duda, e o Senhor pode fazê-lo. Consola, conforta o coração dos pais também, Senhor, para que se submetam à tua plena vontade. Deus querido, coloco também diante do teu trono de graça a irmã Isabel, que é amiga da nossa irmã Nadir, que está também passando por um tratamento difícil, Senhor, com câncer no seu corpo, que o Senhor também exerça misericórdia para com ela, possa curá-la, Senhor, livrá-la desse mal, que a medicação possa fazer o efeito desejado, Senhor, que ela fique livre dessas células ruins em seu corpo. Oro, Senhor, também, de um modo mais geral agora, por todas as pessoas que precisam de cura, não só da cura física, Senhor, mas também da cura espiritual, para que sejam, Senhor, libertos de pecados recorrentes, para que tenham, Senhor, mudança em suas vidas. Coloco diante do teu trono de graça também o Germano e a Marluce, estive com eles hoje, que o Senhor possa abençoar aquelas vidas, dar dignidade àquele casal, libertá-los do vício, do álcool, do cigarro, Senhor. Liberta-os, Senhor, exerça misericórdia para com eles. Em o nome de Jesus é que nós clamamos, certo de que o Senhor pode ouvir a nossa oração e exercer misericórdia. Tudo isso, Senhor, para a tua glória e triunfo da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje de manhã nós comentamos aqui que lá no nosso quadro mural tem um post falando da programação da igreja para o 2º semestre. E também, oportunamente, nós vamos colocar no WhatsApp da igreja para os irmãos saberem. Então, ali tem várias atividades, e nessas atividades, eu gostaria que o irmão ou a irmã, ou lá no nosso quadro mural, ou depois no WhatsApp, pudesse ver as áreas que nós vamos estar atuando, ou fazendo atividades, eventos no 2º semestre, para que você, se você puder, se engaje de alguma forma e veja se você pode contribuir para que aquele evento específico possa acontecer. Amém? Hoje de manhã, conversando com a nossa irmã Doralice, juntamente com algumas outras irmãs, que é do Ministério de Comunhão, hoje era para ter acontecido um almoço no estilo ajuntamento de panelas, não aconteceu, mas já agora, logo após a escola dominical, as irmãs entenderam que nós podemos fazer no último domingo de agosto. Então nós temos duas semanas praticamente para se preparar e orientar os irmãos. Talvez para alguns de nós seja novidade esse tipo de almoço, né? Mas a ideia é que você traga aquilo que você iria fazer para a sua família ou que você gosta de fazer para trazer para contribuir com o almoço, e assim nós vamos partilhar todos desse saboroso prato que você vai trazer. Já de antemão e com o aval da nossa irmã Doralice, os universitários estão liberados, né?
não precisa se preocupar. Somente os irmãos e as irmãs vão se mobilizar para isso acontecer. Então, vamos depois... Sim, aí pode organizar cada 2, trazer aí um refri, fica bom? Cada 2 traz um refri e a gente, então, pode acontecer. E é importante que todos venhamos aqui para esse último domingo estarmos juntos, tá bom? Hoje a gente está num momento de celebração atípico, porque, como os irmãos viram, a gente está aí testando a tecnologia, e eu tenho muitas limitações nisso, mas uma coisa eu sei, que a tecnologia é feita para deixar a gente na mão, para a gente ficar meio sem chão. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje é o teste. Aí, na quinta-feira que vem e sexta-feira, nós temos a conferência. Foi divulgado já no WhatsApp, eu vou lembrar aqui, que a conferência, todos podemos participar. Tá? Todos podemos participar. São 2 modalidades de inscrição. A inscrição grátis, que você participa de todas as palestras, e a inscrição que você vai pagar um valor simbólico de R$30 para depois também ganhar 2 livros que serão dados e também o direito ao certificado de participação da conferência. Quero animar a todos a fazer, a se inscrever. Se você tiver dificuldade para se inscrever, dá o nome para nós podermos anotar o seu nome, porque nós queremos, junto com alguns irmãos que possivelmente não são da nossa igreja e que virão aqui para a sala presencial, que vai ser onde vai acontecer a transmissão da conferência, para a gente poder, quem sabe, ter um cafezinho, alguma coisa, umas bolachinhas, porque haverá também um momento de comunhão, um momento em que nós poderemos interagir, fazendo perguntas aos preletores que estarão, um em São Paulo e outro em Londrina. Tá? Falando nisso, eu quero já de antemão dizer que nós temos um irmão que vai nos trazer o recado do Senhor, é o reverendo Tércio. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de estar com ele em Londrina. Ele, além de pastor lá, trabalhava também como psicólogo pela prefeitura de Londrina, no CAPS. Então, assim, foi uma experiência gostosa poder revê-lo ainda aqui pela internet. Essa é a bênção da tecnologia que nós temos hoje. Deus abençoe, então, a vida dos irmãos e, se Deus permitir, então, na quinta e na sexta-feira, ainda há tempo de divulgar mais e mais. Eu pedi de manhã e eu vou mandar um link para o nosso grupo, se você tem rede social, para você compartilhar também na sua rede social o link dessa inscrição e da própria conferência com o vídeo que fala um pouco disso. Está na reta final, talvez algumas pessoas não participarão, mas nós tentaremos tirar o melhor proveito possível. Essa conferência é uma conferência que está acontecendo em parceria da Igreja Presbiteriana de Ilha Solteira, a IPISA, com o Presbitério de Araçatuba, tá bom? Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, se você puder, para louvar o Senhor, ter um momento de louvor. Deus é fiel em todo o tempo. Em todo tempo Ele é bom. Curva sua cabeça, vamos entregar ao Senhor esse louvor. Depois também agora vou pedir que nosso irmão o presbítero José nos eleve a Deus em gratidão por essa fidelidade de Deus que cuida das nossas necessidades, orando também por todos e para que todos possam participar desse ato tão importante que denota o nosso reconhecimento por tudo que Deus dá, pelo suprimento de Deus nas nossas vidas. Por favor, curva sua cabeça, vamos orar com o nosso irmão presbítero José Cândido. Amado Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Estamos agradecidos nesse momento, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, tua bondade, ó Pai, com cada um de nós, ó Pai. Por isso, nesse momento, Pai, nós colocamos na tua presença, para os nossos agradecimentos, porque o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, ó Pai. Tem nos dado a tua graça, tem nos abençoado, ó Pai. Não somente a nós, mas também a igreja, e também
aqueles, ó Pai, que tanto necessita do teu amor, necessita da tua bondade, ó Pai, às vezes não sabemos, mas está em tuas mãos, ó Pai. Tudo que fizermos seja feito conforme o teu querer em nossas vidas, ó Pai. Portanto, ó Deus, nos abençoe, nos sustenta em tuas mãos. Abençoe, ó Pai, a cada um que aqui depositou, ó Pai, no gasofilástico, ó Pai, a porção que não é nossa, ó Pai. Sabemos que é a parte que nós devemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é que nos dá. O Senhor é que nos supre as nossas vidas, as nossas necessidades. É o Senhor que cuida de cada um de nós, ó Pai. Por isso, abençoa a vida de cada aqui presente. E que eles possam sentir a cada dia a Tua presença em suas vidas, ó Pai. E reconhecer esse Deus fiel, bondoso e amoroso que tem sustentado a cada um. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vamos agora ter um contato com os nossos irmãos que estão também conosco, acompanhando esse culto lá. E o presidente da Sociedade Missionária Internacional, que esteve aqui no nosso aniversário, que está fazendo então essa interação conosco lá com o irmão Tércio, que faz parte do time de missionários que estão em vários lugares do Brasil. E eu vou então agora passar a palavra para o nosso irmão Eduardo, para dar uma saudação à igreja. Olá, pastor João, igreja presbiteriana de Ilha Solteira. Em primeiro lugar, quero agradecer, a parceria que os irmãos têm mantido com a nossa missão, com a SMI, o carinho que têm despendido para conosco e a oportunidade hoje de poder compartilhar também a pregação de um dos nossos missionários. Eu vou pôr aqui a foto da família. Depois o Tércio vai falar se essa foto é muito antiga ou não, mas está aí o Tércio, sua esposa Karina, seus filhos, e hoje eles são missionários na França pela SMI. Eles estão trabalhando já há alguns anos. O Tércio é pastor presbiteriano e missionário da SMI, e hoje é pastor eleito já na igreja que ele atua em Vitré, na França. Não é fácil para um brasileiro chegar num país, ainda adaptando a língua, e em tão pouco tempo já poder estar assumindo o pastorado de uma igreja, e Deus deu esse privilégio ao Tércio de poder se comunicar bem com a igreja, com o povo, e se tornar o pastor desta igreja. Então, para nós é uma alegria poder receber o Tércio. Para os irmãos terem uma ideia, para nós aqui são 7:55, e para o Tércio lá na França é quase 1h da manhã. Tá? A Europa está nessa fase de verão na Europa, eles têm 5 horas de fuso horário. Então, vou passar a palavra ao Tércio, e ele estará ministrando o nosso coração agora. Ligue seu microfone, Tércio. Olá, boa noite, todo mundo, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar com vocês aqui, vocês me escutam bem aí? Tá tudo tranquilo com o microfone, áudio? Espero que sim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Abraço, pastor João Neves, prazer enorme de estar compartilhando esse momento com vocês aí, com a igreja de vocês. O Eduardo falou, agora é 1h da manhã aqui. E eu sou pastor na França já faz 4 anos, já vai para 4 anos, agora em novembro vai fazer 4 anos. Foi um projeto que Deus colocou no coração da gente, a gente já tinha isso no coração de sair do país e fazer missões para fora do país, em lugares difíceis, onde o evangelho não é igual no Brasil, né? Tão acessível. E a gente recebemos uma proposta de vir para a França e começamos a nos preparar. Foram 4 anos de preparo
teve o Covid nessa história toda, né? Que atrasou muito, 1 ano e meio de Covid, quase 2 anos de Covid. Então foi bem difícil esse período para todo mundo, para a gente também, porque a gente estava com as malas prontas e ficava esperando o momento de vir. Mas enfim, vão fazer 4 anos que a gente está aqui e com a graça de Deus a gente está numa igreja que está sendo muito legal, um ministério muito... Deus tem dado graça, tem uma igreja que tem crescido, uma igreja que tem tido uma expressão na cidade e na região que tem sido muito legal. E é isso, eu vou compartilhando um pouco, talvez, das nossas experiências aqui na França, tá bom? E vou compartilhando também, vou compartilhar um texto bíblico, uma mensagem bíblica com vocês. Algumas coisas interessantes, assim, só para colocar para os irmãos, né? Eu e minha esposa, a gente casou novinhos, né? Eu tinha 23, ela tinha 20, mas a gente cresceu na igreja juntos, como adolescentes, e a gente tinha a nossa igreja era uma igreja missionária, com uma visão missionária, uma visão de ir para o mundo, apesar de ser uma igreja pequena, com 500 pessoas, mas tinha essa visão de ir para o mundo inteiro, pregar o evangelho. E eu cresci com isso no coração, minha esposa cresceu com isso no coração. Um dia a gente vai sair, um dia a gente vai evangelizar, um dia a gente vai implantar a igreja para fora. O tempo foi passando, a gente foi ficando. Eu fiz teologia, eu sou psicólogo também, eu fiz psicologia, trabalhei bastante para o governo, trabalhei bastante com restauração de dependência de álcool e drogas. E minha esposa fez enfermagem, se preparou para sair do país também. Tudo que a gente foi fazendo foi sempre pensando que um dia a gente iria sair, deixar o país. Demorou um pouquinho, uns 20 anos. Veio os filhos, profissão, trabalho, e chegou o momento de sair. Deus tem seus planos, né? E chegou o momento de deixar o país, e a gente estava motivado a isso, e portas foram se abrindo, principalmente para a França. Uma das pessoas que nós conversamos foi com o Eduardo Pellissier, que começou a fazer alguns contatos para a gente, e esses contatos foram se confirmando, as portas foram se abrindo e nós chegamos até a França, né? E algumas características aqui da França é bem interessante para vocês, porque é uma outra realidade. Nós somos uma igreja de 150 pessoas, mas na igreja de Vitré eu contei um período atrás, tinha 25 nacionalidades representadas. Você imagina isso, tem africanos de todo canto da África, de língua francesa e de língua portuguesa. Nós temos americanos, tem brasileiros, tem colombiano na igreja. A gente tem uma família russa, da Rússia na igreja. Da Ásia, tem Mongólia, Laos, tem gente do mundo inteiro na igreja de Vitré, uma igreja pequena, 150 pessoas, mas com todas essas representações aí de nações. É legal porque parece que a gente está no céu já, porque se fala assim, eu acho que o céu vai ser tipo isso, né? Gente de tudo quanto é canto, cada tribo, cada língua, costume diferente, gente diferente, mas a linguagem única chama-se Evangelho e Jesus. Essa é a linguagem que ela é comum para nós todos, e compartilhar o amor, compartilhar verdades do Evangelho, essa é uma linguagem única, universal, e tem sido uma bênção, tem sido um desafio muito grande, né? Pregar, falar e conduzir uma igreja em francês, na língua francesa. Eu vim para cá, eu não falava quase nada, falava algumas expressões em francês, aprendi a falar aqui. Então, são desafios, né, que a gente tem na vida, e Deus pôs a sua mão, tá dando certo, tá fluindo. Deus tem abençoado o ministério, o trabalho que a gente faz, e nós estamos contentes aqui na França. Eu quero poder compartilhar um texto bíblico com vocês. É um texto bíblico que eu amo bastante, eu gosto de pregar sobre esse assunto, porque é sobre missões, é o que faz o meu coração ferver quando a gente fala de missões. Missões, para mim, eu acho que é central na vida do cristão, deveria ser central. A gente tem muitos outros conceitos que são importantes na vida, a santificação, a vida de igreja local, mas eu acho que a missão de Deus é algo que
que move o coração da gente. Eu acho que move o coração de Deus quando a gente entende o chamado da gente. A gente entende o porquê que Deus nos chamou, nos salvou, mas que nós temos um propósito além de estar numa igreja local. Eu quero ler um texto com vocês que é Atos, no capítulo 11. Eu não sei se dá para colocar no telão aí o texto bíblico, não sei se vai ser a mesma versão que a minha, mas se você tiver sua Bíblia, você abre aí para acompanhar. Atos, no capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 19, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês poderem encontrar o texto bíblico para acompanhar, e eu vou fazer a leitura daqui. Espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Se qualquer coisa, o Eduardo me ajuda aí, se precisar aumentar o tom de voz, se precisar chegar mais perto da câmera, mas espero que esteja sendo fácil aí para vocês, acessível para vocês. Atos capítulo 11, ok? Eu vou ler a partir do verso 19. Vamos fazer a leitura. Estamos Palavra te de ouvindo Deus. bem, está no telão, viu? Oi? Estamos te ouvindo bem e o texto está na tela. Ah, legal. Eu tô deixa eu ver qual a versão, Almeida corrigida, tá? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Alguns momentos eu vou dar algumas ênfases que são ênfases que eu acho importante naquilo que eu quero falar para vocês. Olha que interessante. Eles não falavam a ninguém a não ser a judeus. Algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Tem uma versão que diz que ousaram falar aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos lá da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para lá Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé, detalhe, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Até aqui. Nesse primeiro momento, eu vou contextualizar esse texto, que eu acho que é fundamental para a gente saber onde que estamos, né? Onde que esse texto está. Nós estamos aqui em Atos, nós estamos aqui lendo e num momento onde é o início da igreja do Senhor, a igreja primitiva, né? Nós temos aqui a partida do Senhor Jesus, ele veio, fez a obra que ele tinha que fazer na cruz, ressurreição, e ele partiu para o céu, com a promessa que ele vai voltar. E ele prometeu muitas coisas, algumas são centrais, a sua volta, a sua vinda, prometeu que o Espírito dele iria descer sobre a igreja, mas ele também deu alguns mandamentos, e alguns mandamentos que são centrais. Por exemplo, amar uns aos outros, amar a Deus em primeiro lugar, e amar uns aos outros. É uma aprendizagem para a gente, aprender a amar uns aos outros. Mas ele também fez um mandamento, deixou um mandamento para a igreja que é primordial, que era para eles irem para o mundo todo pregar o evangelho, para todo mundo, para toda criatura. Batizar, ensinar, discipular de todas as nações. Então esse é um mandamento fundamental, central, que Jesus deixou para a igreja. E aqui ele parte, a gente tem a vinda do Espírito Santo,
né? Atos 2, a gente tem uma igreja nascendo, uma comunidade nascendo, porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, com os outros que seguiam Jesus, e com os outros que começaram a se converter, após isso, a gente tem lá Pedro pregando, né, na frente de todo mundo, ousadamente falando de Jesus, 3.000 pessoas se convertendo. Então, coisas impressionantes acontecendo com aquele grupo de pessoas pós-Jesus, e esse grupo de pessoas começou a se reunir em Jerusalém, eles começaram a pregar, eles começaram a viver juntos, eles criaram uma comunidade, eles estiveram juntos, né? E você vai lendo Atos, você vai vendo que eles começaram a compartilhar a vida juntos, né? Eles vendiam coisas, davam as coisas para quem tinha necessidade, estavam juntos, eles começaram a viver juntos e criaram uma comunidade. Só que foi se passando tempo, foi se passando alguns anos, e a questão foi que essa comunidade tava legal ali em Jerusalém, tava gostoso em Jerusalém, tava fantástico Jerusalém, porque tinha uma igreja agora em Jerusalém, tinha os apóstolos fazendo milagres, você imagina o apóstolo Pedro, a sombra de Pedro curava as pessoas. A gente não tem isso hoje, que coisa que era isso? Fantástica, brilhante, né? Coisa fenomenal de Deus, sobrenatural. Então, a igreja estava ali, vendo dons, vendo coisas sobrenaturais e o Espírito de Deus manifestando no meio da igreja. E interessante que a proposta de Jesus parece que estava um pouco de lado, que era para eles saírem, né? E aí você tem que olhar para o contexto judeu, você tem que entender a mentalidade de um judeu, mesmo lá no primeiro século. Que o judeu, para eles, o Messias era alguém que ia vir para eles, era alguém que ia vir na terra deles, era alguém que Deus ia dar para eles, exclusivamente para eles. Ou ia dar para o mundo, mas a partir deles, e foi exatamente isso que aconteceu, mas era para ser dado ao mundo também. Mas eles ficaram presos, talvez, nesses conceitos de que o Messias veio e o Messias era deles, né? O Jesus era deles, o Messias esperado era deles. Só que nunca foi essa a proposta de Deus. A proposta não era Jesus em Jerusalém ou ali na terra deles. A proposta de Jesus era outra, era o Messias que veio para o mundo, era o Salvador do mundo. E ele deu essa missão para nós. Ele veio, pisou, fez o que tinha que fazer na terra, na cruz do Calvário, e deixou a missão para aqueles que o seguem. Essa missão, ela é séria. Ela é séria e muito séria, e não podemos brincar com isso. Jesus deixou essa missão para nós. Vão para o mundo e preguem isso. Falem que o Messias chegou, falem que o Messias já veio e foi na cruz salvar as pessoas, né? Morrer pelos pecados, perdoar os pecados das pessoas. Então, o judeu, talvez, por causa desses conceitos que o Messias era deles, para a terra deles, que o mundo tinha que se convergir para eles, acho que eles tiveram muita dificuldade de levar o evangelho avante. E não sou eu que vou falar agora, mas são teólogos, são missiólogos, são pessoas estudadas que falam ali, quando você vê Atos 8, que houve uma grande perseguição em Jerusalém, por causa, e a principal figura foi Estevão, que era um homem de Deus, um profeta, que falava verdades para os judeus, para os fariseus, e essa pessoa, né, esse servo de Deus, ele foi morto, e a partir da morte dele, quando os judeus perceberam que eles avançaram nisso, para tentar calar a igreja, eles perseguiram, começaram a perseguir, matar muitos cristãos, e foi necessário os cristãos saírem de Jerusalém. Então não sou eu que falo, mas são teólogos que Deus deu um empurrãozinho, um pequeno empurrãozinho na sua igreja, para que eles pudessem sair de Jerusalém, sair da Judéia, sair da terra de Israel, com essa palavra, com esse evangelho, com esse movimento, com isso no coração, para os outros. E aí é o texto, agora eu estou entrando no texto que eu li para vocês, né? Nós temos lá
Então, verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio sobre Estevão, se espalharam pela Fenícia, Chipre, Antioquia. O que aconteceu? Eles foram os cristãos, os nossos irmãos do primeiro século de Jerusalém, aquela comunidade que estava vivenciando tudo aquilo, foram forçados, obrigados a sair de Jerusalém e se refugiaram, refugiados, judeus refugiados no mundo agora, nas cidades gregas romanas. E aqui são cidades, Fenícia, Chipre, regiões, e Antioquia, uma cidade greco-romana. E esses irmãos, que saíram com a roupa do corpo, talvez, forçados para tentar sobreviver, para não morrerem, tiveram que sair de Jerusalém, eles montaram a sua comunidade nessas cidades, e principalmente em Antioquia. E foi nessa cidade que aconteceu um mover de Deus, do Espírito de Deus, com aquelas pessoas. E Lucas, que está relatando, ele é detalhista, é muito legal ó, a maneira que ele coloca, porque lá no verso 19 ele fala, e essas pessoas, eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão para judeus. Veja que mostra a dificuldade que eles tinham, talvez, tá, de falar de Jesus para outros. Eles ficavam entre o grupo deles. E para quem sai fora do país, quem tem essa experiência, já morou fora do país, você vê isso claramente. As pessoas ficam meio em guetos, as pessoas de culturas procuram os pares, né? Procuram pessoas da mesma cultura, do mesmo país, para estar juntos, porque a cultura muitas vezes choca o jeito das outras pessoas. Então eles ficaram meio presos entre eles, tentando pregar e conversar entre eles. Mas alguns ousaram falar de Jesus para os greco-romanos, né, para os romanos. Aqui tem um ponto interessante que eu quero destacar para vocês, porque hoje em dia a gente fala de países fechados, né, de ateísmo, a gente fala de que é difícil pregar o evangelho no mundo hoje, porque as pessoas não querem ouvir, as pessoas... que essa parte é a parte de Deus, a nossa parte é pregar. E como é que Deus vai fazer é com ele. Porque você imagina no primeiro século ali, falar para um judeu que o Messias veio e que o Messias morreu na cruz, por mais que chocasse o judeu, ele entendia essa linguagem. Messias, eles sabiam do que se tratava. Que o Messias ia vir, eles esperavam isso. Que o Messias já veio, talvez eles vissem em Jesus alguém diferente que pudesse ser o Messias. Então, para um judeu, talvez não era um conceito difícil isso. Mas você imagina esses judeus saindo da terra com essa mensagem: o Messias veio, o Messias chegou, ele é o Salvador do mundo. Você imagina eles falando que, um cidadão romano, falando assim, o Salvador do mundo chegou, ele é um judeu, ele estava lá, ele é o Messias que a gente estava esperando. Você imagina que é loucura, isso é uma loucura para um romano escutar isso. Assim, mas humanamente falando, seria uma loucura, mas muitos começavam a ouvir isso, começavam a entender isso, começavam a crer nisso, pedir para ser batizado, entrar na comunidade cristã. E eu chego no ponto onde eu quero chegar, tá? E Antioquia foi uma cidade onde se organizou uma igreja que agora não era mais uma igreja de judeus, era uma igreja multicultural. A gente vai olhar para a igreja de Antioquia, se você ler Atos 13, você vai ver que existiam já líderes na igreja de Antioquia que era da África, que eram romanos e outros judeus, como Paulo e Barnabé estava lá também, como outros judeus talvez. Mas nós temos agora um novo conceito chamado igreja multicultural. Nós temos um novo conceito na Bíblia, chamado igreja para o mundo, não igreja para Jerusalém, não igreja para judeu, não Jesus, o Messias, numa terra, num lugar específico. Isso é fantástico, o Espírito de Deus se moveu de tal forma, por mais que foi sofrido, difícil, por causa da perseguição, morte, luta, para os irmãos terem que fugir da Judéia, né, fugir de Jerusalém, Judéia, para sobreviver, mas Deus estava operando o seu agir, e ali se forma uma igreja, a igreja de Antioquia. E é fantástica essa igreja, porque essa igreja era uma igreja diferente da igreja que estava estabelecida no início em Jerusalém.
porque a igreja de Jerusalém literalmente eram de judeus. Eram judeus que se converteram, judeus que entenderam a mensagem de Jesus e se converteram a Jesus. Mas a igreja de Antioquia, agora nós temos romanos convertidos, nós temos africanos se convertendo e fazendo parte da igreja, nós temos culturas, países se convertendo, né, de outras culturas se convertendo a essa mensagem única e universal. O Messias veio, ele estava na cruz, ele é o Salvador do mundo, e a ele merece toda a honra, toda a glória. Vamos, né, se curvar diante disso, diante dessa verdade. E essa igreja, para finalizar, e talvez, não sei quantos, né, muitos talvez de vocês saibam, que foi a partir dessa igreja que as missões mundiais começaram. Interessante que fazer missão, ir para o mundo e pregar o evangelho e plantar igrejas foi a partir de Antioquia, não foi a partir de Jerusalém. Talvez, né, com o passar do tempo, muitos apóstolos de Jesus mesmo, Pedro, Tiago, Barnabé, o Bartolomeu e os outros, a gente tem na história que muitos deles saíram depois para outras nacionalidades e viver em outras regiões, pregar o evangelho, plantar igrejas, fizeram. Mas isso talvez num momento tardio, porque nesse momento mais recente do nascimento da igreja, do movimento de Deus, do Espírito de Deus junto com a igreja, nós temos isso, nós temos uma igreja nascendo a partir de uma perseguição, a partir de refugiados, e esse grupo de pessoas querendo agora fazer a mesma coisa que eles viram ali na igreja deles para outras igrejas. Detalhe importante, que é o versículo 25, que eu gosto muito dessa ideia, Barnabé era um cara muito rico, tá? E a história diz que ele tenha doado muitos dos seus bens para a igreja primitiva, para os pobres, para ajudar. E Barnabé era um cara inteligentíssimo, era um cara usado por Deus, né, um homem cheio do Espírito, mas era um cara inteligente. Foi por isso que Pedro, Tiago, João manda ele lá para Antioquia para ver o que está acontecendo nessa cidade, né, que já não... O que está acontecendo lá, que tem gente se convertendo e tem um movimento lá diferente do nosso aqui. Então, Barnabé vai lá para Antioquia e ele vê o que está acontecendo. Pessoas que jamais racionalmente iriam acreditar nessa história. Jesus, o Messias veio, e ele vê o movimento dessas pessoas crendo, igual era em Jerusalém. Ele vê o movimento do Espírito de Deus agindo, igual era em Jerusalém. Ele vê a comunidade vivendo juntos, partilhando a vida, partilhando a fé, igual em Jerusalém. E ele tem uma grande sacada, porque ele era muito inteligente, e ele teve essa sacada dia atrás do apóstolo Paulo, porque a gente está no começo da igreja aqui, tá? E nós estamos no começo, e ele sabia que o apóstolo Paulo já tinha essa visão de Deus, que o evangelho não era para judeus, que o evangelho era para o mundo, era para todos. O Paulo já alimentava isso no coração, talvez por revelação de Deus, ou por conhecimento, conceito mesmo, ele tinha isso no coração. Barnabé vai lá buscar Saulo, traz ele para Antioquia, e ali eu acho que eles experimentaram muita coisa de Deus e do Espírito para entender o que eles tinham que fazer com tudo aquilo pós-Jesus. E o projeto foi esse, o projeto foi viver juntos ali, mas sair. E aí, Antioquia cria esse projeto missionário, uma equipe que começa a sair da cidade, e eles vão, e a gente tem aí na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias lideradas pelo apóstolo Paulo, que são viagens nesse sentido. Ele sai evangelizando o mundo, falando para judeus e não judeus, e a partir disso, pequenas comunidades começam a nascer em pequenas cidades, em grandes cidades. E eles vão implantando nessas cidades comunidades, como era em Jerusalém, como eles viram em Antioquia, agora multicultural, todos, não só judeus, mas todos podem entrar nisso, nessa fé única, e isso é fantástico. E aí eu quero fechar minha mensagem para todos vocês, para a igreja hoje, e tentar aplicar isso para nós, até porque o tema da semana aí que vocês vão ter a conferência
identidade e prática, né? Eu estava vendo aí e pensando em algumas coisas aqui. É interessante que eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a igreja, o pastor João Neves, os presbíteros da igreja, as lideranças da igreja aí. Qual é a identidade da igreja? Vocês estão parecendo mais a igreja de Jerusalém ou vocês estão parecendo mais a igreja de Antioquia? Qual é a identidade que vocês alimentam na igreja? Porque a igreja de Jerusalém também tinha poder, também tinha uma ação de Deus, também tinha, mas é uma igreja que parece que não estava entrando no eixo daquilo que Deus queria. Porque Deus estava mandando para fora, Deus estava mandando fazer missão, Deus estava mandando pagar o preço para evangelizar, e não para ficar em Jerusalém. Então, eu não sei qual a identidade que vocês estão alimentando, promovendo. A igreja de Antioquia foi uma igreja que decidiu sair, uma igreja que já nasceu numa outra dinâmica, uma igreja que nasceu multicultural, uma igreja que nasceu no movimento de Deus, não para judeus, mas para todos. E eles entenderam que essa mensagem, esse estilo de vida, isso que estava acontecendo com eles, era para ser para todos, não lá para Antioquia. E eles decidiram sair, fazer o possível e o impossível para que as pessoas crescem, assimilassem o evangelho, escutassem o evangelho. Então, uma pergunta que eu lanço para a igreja, em bom sentido, tá? Com bom coração, não é um sentido de crítica, mas é um sentido para reflexão mesmo. Qual é a identidade da igreja? Vocês estão parecendo mais Jerusalém, que está ficando e vai ficando, e o tempo vai passando e vai ficando, ou vocês estão parecendo mais a igreja de Antioquia? Falar em tempo passar é tão triste, a gente vê tantas igrejas que vai passando o tempo, e as igrejas, aqui na França a gente vê isso, igrejas morrendo, tá? Igrejas que não se faz missão, não se evangeliza nem dentro de casa os filhos não vão mais para a igreja, e os filhos dos filhos nem vão mais para a igreja, e vai ficando aquela comunidade de idosos na igreja, de pessoas já avançadas na idade, e uma igreja que não produz, que não cresce, uma igreja que vai morrendo, e os membros da igreja vão partindo, vão morrendo, e a igreja morre junto. Fecha-se templos. Aqui a Europa é assim, a França também. Então a gente vê essa questão do tempo, né? E como foi com Jerusalém, parece que eles não acordaram que eles tinham que sair, que o chamado era para fora, não era para dentro, não era para ficar, era para sair. E eu lembro um testemunho, a gente fala testemunho porque não é legal, né? Mas uma igreja que eu pastoreei, eu estava nessa igreja, e aí, depois de quase um ano, tinha uma outra conta bancária que não era a conta geral da igreja, era uma conta de missões, o Eduardo sabe bem do que eu estou falando, Eduardo Pellissier, e aí eu questionei, eu falei assim, mas espera aí, vocês têm uma outra conta, e tem quanto nessa conta? Aí tinha um valor lá, não era alto, hoje se fosse, talvez seria, sei lá, uns 2, 3 mil, 5 mil reais. Eu falei, nossa, mas uma conta missionária? Ele falou, uma conta missionária, a igreja já fez muita coisa, foi muito legal, e aí a gente foi, alguns missionários a gente perdeu o vínculo, outros seguiram o seu caminho, e aí ficou essa conta e ficou esse dinheiro na conta. Para minha tristeza, eu fui querer fazer essa pergunta, falei, mas faz quanto tempo que esse dinheiro de missões está aí? E aí eu tive uma surpresa, triste, 10 anos. 10 anos, uma conta parada com dinheiro parado para missões. Eu falei assim, não, é de chorar, vocês estão querendo que eu chore, né? E a primeira coisa que eu fiz uma semana depois foi pegar esse dinheiro e mandar para um missionário que precisava comprar um computador no campo, que ele não tinha dinheiro para comprar. Eu falei, não, esse dinheiro não pode ficar parado, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é para missão. Como é que vocês podem ficar 10 anos com dinheiro guardado? Para quê? Para quê? Investindo no quê? Então, assim, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido e a gente vai ficando, e a gente não investe a nossa vida nisso, e a gente foi chamado para fazer missão. Então, a nossa identidade, a pergunta é essa, a igreja de vocês está parecendo mais Jerusalém ou mais Antioquia? Se está parecendo Jerusalém, a gente não pode esperar Deus dar um empurrão na gente. Então, às vezes Deus dá uns empurrões na gente para a gente sair e evangelizar, e fazer o que a gente tem que fazer. Às vezes essa pedagogia de Deus, ela funciona, né? Mas a gente não precisa esperar isso, a gente pode fazer
por conta, com entendimento, como a igreja de Antioquia fez, com entendimento. E para finalizar, né, nessa questão de identidade prática, a prática, para mim, assim, a igreja precisa entender que ela foi chamada para fora. A gente tem que continuar, a igreja local, nós temos que ensinar os nossos filhos com a doutrina cristã, nós temos que fazer os nossos cultos, a gente tem que ter um culto bonito, a gente tem que ter as coisas legais para a gente ir ali, a igreja local onde a gente vive, tem que ter, mas o primordial não é fazer as coisas para a gente ficar, o primordial é a gente olhar para fora, o tanto de coisa que tem para fazer para o mundo, para evangelizar. E aí, para finalizar, a gente vê as igrejas investindo muito dinheiro, muito recurso, muita mão de obra, muito esforço para coisas locais e esquecendo que tem um mundo lá fora que não é a organização que tem que fazer, não é a presbiteriana que está mandando ir plantar outras igrejas, não é a igreja aí de vocês que tem que fazer porque o conselho da igreja está pedindo. Nós temos uma voz suprema dizendo, vão para o mundo pregar o evangelho. E é isso que ferve o meu coração, é isso que borbulha o meu coração, é isso que me fez sair do país para vir para a França, passar um sufoco aqui com língua, com cultura, mas é isso que move meu coração. Eu tenho uma missão, eu entendi na minha vida pessoal que eu tenho uma missão para cumprir, e essa missão era para fora, não era na minha igreja, não era para ficar na minha terra, não era para ficar com o meu povo, não era para ficar cômodo, não era para ficar tudo bonitinho, eu tinha que ter um preço a pagar para ver o evangelho avançar, e a minha vida tinha que pagar esse preço. Eu acho que seja pessoal, seja igreja, seja comunidade, a gente tem um preço a pagar. Eu espero que a palavra possa ter contribuído com a vida de vocês, pessoalmente, e também como igreja, que vocês possam refletir aí junto com o pastor, o conselho, coisas que a igreja possa fazer, que realmente seja no sentido de sair daí da igreja local, sair de uma realidade simples aí na cidade de vocês e olhar com olhos da fé para fora, né? E só para terminar, eu amo muito o conceito da igreja dos morávios, que foi uma igreja fantástica, de refugiados também, porque eles saíram do leste europeu, um grupo de 300 pessoas mais ou menos que fugiram para não morrer, que foram parar na Alemanha, e aí um bispo lá ajudou eles, deu terra para eles construíram uma igreja, eles construíram uma comunidade, e essa comunidade de 300 pessoas, tá? Eles revolucionaram o mundo. Vale a pena você ler a história dos morávios. Foram pessoas que saíram sem terra, não tinha dinheiro, não tinha onde cair morto. Eles tiveram que sair com a roupa do corpo, senão eles morriam. E graças a Deus achou um homem de Deus rico que deu terra para eles, deu possibilidades dele construir a vida deles. E essa igreja dos moráveis, eles mandaram 300 pessoas, tá? Depois eles cresceram, mas eles mandaram missionário para a África, mandaram missionários para... Eles estavam na Alemanha, eles mandaram missionário para a América, eles mandaram missionário para o mundo inteiro, tá? Então, assim, mesmo que a gente fale, minha igreja é pequena, a gente é poucas pessoas, o que a gente pode fazer? É por fé, porque a história está aí para mostrar para a gente que quando a gente coloca o coração numa coisa de Deus, que é a missão, Deus vai agir. Então, que Deus possa abençoar vocês, que essa palavra possa enriquecer o coração de vocês e possa mobilizar a igreja de vocês a avançar muito nessa questão aí da obra missionária. E eu vou estar aberto para perguntas, se quiserem perguntar da França, quiserem perguntar da vida da gente, depois eu estou aberto para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, pastor, Deus abençoe, tá? Tércio, você já está na segunda-feira aí? Eu já estou na segunda-feira, na madrugada. Na segunda-feira, mas só mais um minuto, a gente vai perguntar para a congregação se alguém quer fazer alguma pergunta, senão nós temos uma canção que também toca no nosso coração, que fala sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. E enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, nós temos a missão para cumprir, tá bom? Eu vou abrir para perguntas então, se algum irmão ou irmã quiser fazer alguma pergunta, participar de alguma forma,
Fique à vontade. É só levantar a mão e o Vanderlei está de um lado, eu estou do outro, e nós levamos o microfone para você. Alguém quer fazer alguma pergunta? Um de cada vez. O meu áudio ainda sai aí na igreja para vocês? Sim, está Tá. saindo. Se quiserem vir para a França, tá? Pode perguntar. Nós temos bastante trabalho para fazer aqui na França. Aí, irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Tem que ser um de cada vez, tá? Eu quero fazer uma pergunta. Eu vou ali, mas Tá. deixa eu O perguntar. Vanderlei. Vanderlei. Eu me da- chamo Vanderlei. Da parte Aqui, ó. técnica aqui. Tô ó. aqui. Graça e paz, boa noite. A minha pergunta é, por que você escolheu a França? Talvez você deve ter falado e eu não prestei tanta atenção, porque eu tô aqui ajudando aqui na parte da mídia, né? Por que você escolheu a França e não um outro país? Igual como eu e o pastor a gente havia conversado, né? A África, os países mais que a gente acha que é mais necessitado do evangelho e tal, essas coisas assim. Tá, legal. Tem pessoas que têm aquele chamado específico para algum lugar. Eu até acredito nisso, que Deus chama, coloca no coração das pessoas um lugar específico, um país específico. No nosso caso, a vontade era de fazer missões, tá? De sair do país e principalmente ir para lugares difíceis, onde o evangelho não tem a mesma dinâmica que tem no Brasil, né? E a França entrou no caminho da gente, porque a gente foi conversar com o Eduardo Pellissier, que está aí com a gente. Foi uma das primeiras pessoas quando a gente falou de que a gente queria sair do Brasil. E ele falou, por que vocês não vão para a França? A França precisa de pastores, a França, as igrejas estão morrendo na França, e os evangélicos na França é mínimo, é 1%, tá? 1% de evangélico. No Brasil nós estamos chegando a 30%, 35% de evangélico. Agora, na França é 1%. Eles colocam 2%, se juntar Testemunho de Jeová, Mormon, um monte de seita nisso tudo. Mas se pegar os evangélicos que a gente tem né, uma base bíblica razoável, é 1%, tá? Então, assim, é muito triste. Né? De 65 milhões, nós temos apenas 6.500 pessoas que estão, né, espalhadas aí na França, no meio das igrejas, né? Então, eu falei errado, 6 milhões e meio, né? Mas mesmo assim, poucas pessoas, né? Então, a França clama por isso, né? E quando fui desafiado a isso, por que não a França? Eu falei, eu estou aberto para ir para a França, mas essa realidade que tocava meu coração, né? Ir para um lugar onde eu ia fazer diferença, eu ia contribuir nessa perspectiva do evangelho. Eu sei bastante coisa, eu posso contribuir, e tem lugar que não tem nada, eu queria estar lá, entendeu? Então, a França me chamou a atenção, foi uma das primeiras propostas, e as portas foram se abrindo, e a gente decidiu vir, né? Mas a princípio a gente ia para a Europa porque a minha esposa é italiana, então ela estava no processo de fazer a cidadania, e a gente estava visando mais vir para a Europa, tá? E a França entrou nesse caminho aí. Só lembrando, Tércio, que eu postei na época, eu estava visitando meus pais na França, e fui visitar uma igreja batista, e no mural tinha uma lista de igrejas que estavam precisando de pastores. Eram mais de 20 igrejas só de uma denominação. Tá, E eu postei isso na internet, e você veio me perguntar sobre a França, como é que era essa necessidade. Aham. É desafio. Tem gente que gosta de desafio, eu sou um deles. Que eu vejo um desafio e falo, eu tenho que entrar nesse desafio aí, vamos lá. Tá bom. Mais uma pergunta aqui da nossa irmã Doralice para você. Doralice. Manda, Doralice. Boa noite, pastor. Boa noite. Quando você chegou aí na França, quantos membros tinha a sua igreja? Olha, graças a Deus, se a gente colocar assim, um trabalho que está dando certo apenas pela quantidade de pessoas, não é uma boa estatística, né?
Apesar que isso deu certo aqui, né? A gente tinha umas 80 pessoas, hoje a gente tem umas 120, 130 pessoas em 4 anos. Tem alguns fatores, por exemplo, a igreja também estava parada, porque eles estavam aqui no Covid. Então, eu cheguei pós-Covid. Então, eu peguei a igreja parada, com uma proposta de fazer coisa, então foi muito legal. Casou, deu certo de alguém que chega com sangue novo, com ideias novas, para pegar uma igreja que não tinha muita ação, porque estava tudo parado. Então, deu certo isso, né? Mas muitas vezes a gente tem essa mentalidade no Brasil de tentar mensurar se o trabalho está sendo legal a partir do número. Muitas vezes não é legal isso, porque tem muitos trabalhos que tem que ser feitos, tem que colocar bases ainda. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui, que eu vejo que é uma ação de Deus, não imaginava isso, mas eu estou fazendo um trabalho com crianças e adolescentes, porque não existem mais crianças e adolescentes nas igrejas da França. Não existem, tá? A gente tem 50 crianças dentro da igreja. Quando eu falo isso para os outros pastores, eles quase choram, porque eles falam assim, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5 crianças. Quando eu falo que eu tenho 50 crianças, eles choram. Então, assim, Deus me deu uma graça, um presente, que é trabalhar uma geração para daqui 20 anos. É uma visão que eu tenho. Assim, eu não estou aqui para hoje, eu estou aqui para 20 anos depois. Eu tenho que levantar essas crianças, pregar o evangelho bem pregado para elas, porque são elas que vão mudar a realidade da França. Muitas vezes não são mais os adultos ou as pessoas mais velhas, pela energia, pela experiência de vida, eles vão contribuir, mas eles não vão produzir tanto, mas são essas pessoas, esses pequeninos, as crianças que vão poder mudar esse país. Então, veja, se você pensar só em números, muitas vezes a gente não vai conseguir mensurar o que o obreiro está fazendo no campo. Muitas vezes está só semeando, quem vai colher são outros, né? Não sei se era isso que você tinha em mente de perguntar, mas graças a Deus a igreja cresceu com a vinda da gente aqui, tá? Ah, mas mesmo assim, pela sua resposta, você está de parabéns. Porque pegou com 80, já está com 120 membros, né? Deus está sendo bom com a gente aqui. Ah, Deus tá. está sendo gracioso com a gente aqui, mas não é padrão da França, tá? As coisas são um pouco lentas aqui. Aqui também está lento. Aqui também precisa sair de Jerusalém. Você já entendeu a mensagem, muito legal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Levanta a mão, quem? Ok, então ninguém quer? Essa palavra última do Tércio eu quero trazer para nós, irmãos, porque assim, nós queremos crescer, viu, irmão Tércio? Eu estou falando daqui, nós queremos crescer em número e em espiritualidade também, e queremos, no parâmetro da palavra, crescer em diaconia, servindo as pessoas, servindo ao mundo, né? Então a gente tem essa perspectiva de crescer nessa direção. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente louvar a Deus. Irmão Tércio, obrigado pela palavra que o Senhor deu para você transmitir para nós. Agora, por favor, nos despeça com a bênção do Senhor, orando também pela nossa conferência que vai acontecer nessa semana, nos dias 28 e 29. Por favor, irmão, nos despeça com a bênção do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus, eu te dou graças, Jesus, porque o Senhor, a tua mensagem, o Senhor chegou até nós, o Senhor tocou o nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque a salvação chegou até nós, chegou até a nossa família. E a minha oração é que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cumprir a missão que temos que cumprir, Senhor. Levar a salvação para os outros também, Deus, que o Senhor possa abençoar essa igreja, a igreja de hoje, Senhor, a igreja brasileira, Senhor, para fazer a sua missão, para olhar para o mundo e poder alcançar aqueles que estão perdidos, que precisam de ajuda, que precisam do evangelho, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa também essa semana que vai entrar, conferência, cada servo do Senhor que vai ministrar, cada servo do Senhor que vai escutar a palavra, para que possa ter um coração
disposto para te servir, Senhor, disposto a pagar o preço, disposto, Deus, para ver o evangelho do Senhor avançar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a conferência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e essa presença santa, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje, por todo sempre. Amém. Amém, amém. Podem sentar, amados. Boa semana na graça de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.